Vamos à questão 3. Considere as 10 forças representadas pelos vetores vistos na figura. Marque a opção que melhor representa a resultante dessas 10. Pessoal, lembrem-se lá da teoria, mais uma vez, se você não viu, clica no card e assista lá a teoria. Que você pode fazer a resultante usando a lei dos cossenos. É uma forma geral, aplicada à física. Mas existem casos particulares. Vamos lembrar, quando você tem dois vetores que estão em sentidos opostos, a resultante é dada pela diferença entre eles, subtraindo os seus módulos. Se eles têm módulos iguais, então a resultante dá zero. 10 menos 10 vai dar zero. Então, observe que esse vetor está para a direita, horizontal, esse outro para a esquerda, horizontal, e tem o mesmo módulo. Então, esse aqui dá zero. Eu já elimino esses dois. Esse vetor tem 2 unidades para a esquerda, esse outro 2 unidades para a direita, eu também já posso eliminá-los. Esse vetor está inclinado para baixo, tem o mesmo módulo desse vetor, inclinado para cima, já elimino. Esse outro vetor inclinado para cima tem o mesmo módulo desse aqui inclinado para baixo. Observem que sobrou apenas 2. Esse aqui na vertical para cima com 2 unidades, eu vou representar ele aqui, ó. Eu vou representar ele aqui, na vertical para cima, 2 unidades. Aqui ele. Esse outro vetor na horizontal para a direita, 2 unidades. Eu vou colocar aqui na horizontal para a direita, 2 unidades. E agora vamos fazer o resultante, que é só ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Ligando a origem do primeiro com a extremidade do último, está aqui o meu vetor resultante, esse verde. E qual dessas alternativas tem um vetor que representa esse vetor aqui, que parece com esse aqui? Então, seria o vetor A. Está aí resolvida a questão. E aí, turma, vamos a mais uma questãozinha de vetores? Aqui eu tenho o seguinte: durante uma decolagem, ao perder o contato com a pista, um avião mantém velocidade constante em direção. Cuidado aqui, porque alguns alunos, ao ler a questão desatentamente, pode achar que velocidade constante aqui, como ele vai estar numa trajetória retilínea, isso aqui seria um movimento retilíneo uniforme. Mas veja que ele especificou que a velocidade é constante em direção. O que quer dizer que a intensidade, o módulo do vetor pode estar variando. Então, não é um movimento uniforme. E o ângulo de inclinação com a horizontal, com a pista horizontal, é de 30 graus. A razão, aí é o que ele quer, a razão entre a velocidade do avião e a velocidade da sombra. Vamos fazer algumas representações aqui. Primeiro, vamos apresentar o vetor velocidade do avião. O avião está nessa direção e sentido, então esse vetor vermelho que eu estou fazendo aqui é o vetor que representa a velocidade do avião. Vamos representar o vetor que representa a velocidade da sombra. A sombra está na horizontal. Esse vetor de azul que eu estou fazendo aqui, ó, é o vetor velocidade da sombra. Se vocês olharem aqui atentamente, eu ligando as duas extremidades desse vetor, se eu unir essas duas extremidades, eu formo um triângulo retângulo em que o vetor velocidade do avião, que eu vou chamá-la de V, e o vetor velocidade da sombra, que eu vou chamá-la de Vx, vão formar aqui um triângulo retângulo, né? Essa linha pontilhada aqui, um triângulo retângulo em que Vx é o cateto adjacente das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vocês viram que o cateto adjacente e hipotenusa se relacionam através da relação cosseno. Então, eu posso escrever que a velocidade Vx vai ser igual à velocidade V vezes o cosseno de 30 graus. Dos arcos notáveis, cosseno de 30 graus, vocês já sabem que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica a velocidade V vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Está aí a componente horizontal, a velocidade da sombra. Mas o que ele quer no problema? Bom, o problema ele pediu a razão entre a velocidade do avião e a velocidade da sombra. Vamos substituir isso então. Velocidade do avião, velocidade da sombra foi tudo isso aqui, ó. Foi
velocidade V do avião vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Professor, como faz isso? Divisão de fração. Vixe, lembrei. É só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, não é? É isso mesmo. Multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fica 2 sobre raiz quadrada de 3. Observe que tem V no numerador, tem V no denominador. A gente pode cancelar isso aqui. Continuando, então. O que sobrou? Bom, sobrou aqui 2 dividido por raiz quadrada de 3. Lá da matemática elementar, quando você tem uma raiz no denominador, você tem que fazer um processo matemático que chamamos de racionalização, que é pegar essa raiz e multiplicar numerador e denominador. Fica então aqui, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Fazendo essa continha de bodega, resulta em 2 raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3, e aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Está calculado aí, está respondido, portanto, a nossa questão, e a opção correta aí seria o item D de doce de mamão com coco. Ok?